Aposentadoria do professor em 2023. Neste vídeo eu vou te explicar tudo que é importante para você que é professor saber antes de pedir o seu benefício da aposentadoria no INSS. Então vamos lá acompanhar este vídeo. Olá! Seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. E a aposentadoria é um dos momentos esperados por todos os segurados do INSS, mas eu digo em especial o professor, no momento que ele vai se aposentar, ele está simplesmente desesperado para se aposentar, por causa das condições de situação do trabalho que esse profissional executa diariamente. Então ele já está esgotado, ele já está bastante cansado. E geralmente todos os professores que eu aposentei, eles chegaram com a mesma queixa para mim: eu não aguento mais trabalhar, eu quero a minha aposentadoria. Então, se este é o seu caso, é importante que você saiba todas essas orientações antes de você pedir o seu benefício da aposentadoria no INSS. A aposentadoria do professor, ela sempre foi um benefício diferente das outras aposentadorias dos outros profissionais. Por quê? Porque esses profissionais, geralmente, eles se aposentam mais cedo, principalmente por causa do direito na lei de benefícios previdenciários, ou seja, esses segurados eles têm 5 anos a menos para cumprir os requisitos necessários para atingir as regras do benefício da aposentadoria no INSS, aposentadoria por tempo de contribuição do professor, no caso específico do professor. E antes da reforma da Previdência, ou seja, antes de 13 de novembro de 2019, esses profissionais não precisavam nem de idade mínima para pedir o benefício da aposentadoria do professor no INSS. Porém, a partir da reforma da Previdência, isso se modificou. Diversas das regras que atingem o professor foram modificadas, e aqui você tem que prestar atenção, porque você pode sofrer as alterações, você pode entrar em alguma das regras, na realidade, que são exigidas através da reforma da Previdência. E quais as categorias de educadores que têm direito ao benefício da aposentadoria do professor no INSS? Os benefícios da aposentadoria dos professores, eles são válidos para os professores que atuaram durante a sua atividade profissional toda em rede de ensino fundamental, em rede de ensino infantil, em rede de ensino médio, de escolas públicas ou privadas. Ou seja, se você dava aula em escola privada, na educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio, ou em escola pública, você vai ter direito à sua aposentadoria do professor. Além disso, o professor ele deve obrigatoriamente comprovar que todo o período que ele contribuiu para o INSS, ele exerceu a atividade exclusivamente relacionada ao magistério, ou seja, todo o período de atividade dele para contar para a aposentadoria do professor tem que ser exclusivamente nas atividades de magistério. Ele não pode contar os períodos que ele não trabalhou no magistério. Ou seja, se ele quer se aposentar nas regras da aposentadoria do professor, tudo que ele trabalhou tem que estar relacionado ao magistério. Aí você pode se perguntar: mas eu trabalhei em um período que eu não era professora. Eu vou poder utilizar esse período de trabalho que eu não era professora para me aposentar pela aposentadoria do professor? Não, não vai poder utilizar. Para você atingir as regras da aposentadoria do professor, você só pode contar, o INSS só conta aqueles períodos que foram exclusivamente na atividade de magistério, no ensino infantil, fundamental ou médio. Se você trabalhou de carteira assinada em alguma outra função, aquele período que você trabalhou, ele não vai ser considerado para a sua aposentadoria do professor, ele vai ser excluído. A remuneração, ou seja, os valores que você contribuiu, vai entrar na conta da média para você ter a sua remuneração. Porém, o tempo de contribuição ele não conta.
Isso é muito importante, porque muitos segurados, quando eles vão pedir a aposentadoria do professor, eles acabam somando o período que não foi professor com o período que foi professor, com o período de magistério. E isso não pode acontecer, porque para atingir os requisitos da aposentadoria do professor, você só pode ter exercido a atividade exclusivamente na atividade de magistério. Na verdade, você pode ter exercido outras atividades, mas essas outras atividades não vão contar para a sua aposentadoria do professor. Quem está ou esteve trabalhando na biblioteca, quem está em função administrativa, não tem direito, por exemplo, quem é secretário escolar, não tem direito à aposentadoria do professor. Só aquelas pessoas que exerceram atividades relacionadas ao magistério. Isso inclui atividade de coordenação, atividade de assessoria e atividade de diretoria. Isso inclui para ser vinculada à atividade de magistério. Outra pergunta que surge é: quais são os requisitos da aposentadoria dos professores em 2023? A gente sabe que a partir da reforma da Previdência, ou seja, a partir de 2019, de ano a ano, os requisitos eles se modificam. Então, todo ano você tem que ir lá e pesquisar os requisitos daquele ano específico. E a aposentadoria do professor segue esse mesmo parâmetro. Em 2023, se modificaram as regras e o que é importante para que você compreenda se você tem ou não direito à aposentadoria do professor. Antes de falar os requisitos para aposentadoria, eu queria explicar sobre aqueles professores que exercem atividade vinculadas a prefeituras, a estado. Geralmente, esses professores eles estão vinculados a um regime próprio. Neste caso, as regras do regime próprio, elas podem ser diferentes das regras do regime geral. O que eu vou explicar aqui são as regras que vinculam os segurados ao regime geral, que é o regime do INSS. Já os professores de prefeituras, os professores do estado, eles vão seguir a regra ou do estado ou do regime próprio daquela prefeitura, se no município tiver instituído um regime próprio. Então, você tem que, se você executa essas atividades, se você é professor e executa para o estado ou para o município, você tem que saber as regras do seu município e as regras do seu estado, no caso em específico, se você é vinculado ao regime próprio destes órgãos ou desses institutos. Quem geralmente é vinculado é quem é concursado. Quem é concursado ou da prefeitura ou do estado vai seguir as regras do regime próprio da prefeitura ou do regime próprio do estado. Aqui eu estou explicando as regras do regime geral, que é o regime de quem contribui para o INSS. Se você contribui para o INSS, você vai seguir as regras que eu vou explicar a partir de agora neste vídeo. Após a reforma da Previdência, nós tivemos bastante mudanças na aposentadoria dos professores. Vamos lá. A partir da reforma da Previdência, existe uma regra geral da aposentadoria programada do professor, coisa que não existia anteriormente, e existem as regras de transição para a aposentadoria do professor. A regra da aposentadoria programada do professor é a seguinte: para os homens, possuir no mínimo 60 anos de idade, 25 anos de tempo de contribuição. Para os professores da iniciativa privada, desses 25 anos de contribuição, são necessários pelo menos 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que ele vai pedir a aposentadoria dele. Já para as mulheres, os requisitos são os seguintes: 57 anos de idade, pelo menos 25 anos de tempo de contribuição. E para as professoras da iniciativa privada, desses 25 anos de tempo de contribuição, são necessários pelo menos 10 anos no serviço. E para as professoras da iniciativa pública, na realidade, não é da iniciativa privada, é da iniciativa pública. Desses 25 anos que ela precisa, ela tem que ter pelo menos 10 anos na atividade pública e 5 anos na atividade específica que ela executa no momento que ela vai pedir a aposentadoria do professor. Essa é a regra da aposentadoria programada do professor. Mas se você já vem contribuindo há algum tempo, já faz tempo que contribui, muito provavelmente você não vai
estar vinculado a essa regra, porque você vai se encontrar em uma das regras de transição, que é as regras que eu vou explicar agora neste vídeo. Regras de transição são regras daquelas pessoas que começaram a contribuir antes da reforma da Previdência, antes de 13 de novembro de 2019. Se você começou a contribuir antes dessa data, você vai entrar em alguma dessas regras que eu vou explicar agora. Essa regra anterior é para quem começou a contribuir depois, ou seja, são pessoas que estão iniciando agora a sua atividade laborativa de professor. Muito provavelmente não é o seu caso. Então, a partir de agora, eu vou explicar as regras de transição. Regras de transição foram criadas e são criadas toda vida que acontece uma reforma da Previdência, porque elas servem para não prejudicar tanto o segurado que já vinha contribuindo para o INSS. Em falar em regras de transição, é importante eu esclarecer que para os professores é interessante que essas pessoas façam o planejamento previdenciário. O que é o planejamento previdenciário? É o estudo da sua vida laborativa para saber em qual das regras você vai atingir em qual idade, ou seja, verificar qual a regra você vai atingir de acordo com a sua idade, para verificar qual o melhor benefício para você, porque dependendo da regra que você, que é professor, atinja mais cedo, você vai ter direito a uma renda melhor ou pior. Já tive caso de professores que eu atendi que ele, ao esperar 3 ou 4 meses, a sua renda mensal aumentou mais de R$1.000. Então, às vezes, é interessante você fazer esse planejamento, esse estudo detalhado antes de pedir a sua aposentadoria, porque isso vai fazer diferença na sua renda mensal após você pedir o seu benefício. Porque quando você pede o seu benefício, o INSS vai analisar se você atinge qualquer uma das regras, até uma regra que seja menos benéfica para você. E se você atingiu qualquer uma das regras, o INSS vai conceder na primeira regra que você atingiu ou na regra que é mais benéfica no momento que você está pedindo. Porém, às vezes, em pouco tempo depois, você vai atingir uma regra que é melhor para você. E aí, neste caso, você não vai saber se você não fizer o planejamento previdenciário. E, geralmente, na questão do professor, vai fazer bastante diferença, porque, às vezes, o período entre uma regra e outra é muito pequeno. E, às vezes, compensa esse professor esperar 1, 2 ou 3 meses para pedir o seu benefício previdenciário. Se você quer pedir o seu planejamento previdenciário, se você quer que a gente faça esse estudo, é só entrar em contato com o e-mail que está logo aqui abaixo, contato@simplificainss.com. É através deste contato que a gente faz todas as orientações que são necessárias para que você realize o seu planejamento previdenciário. E a primeira regra de transição para os professores que eu quero explicar aqui neste vídeo é a aposentadoria por pontos. Nesta regra, os professores eles têm que somar a sua idade com o seu tempo de contribuição. Somando a sua idade e o seu tempo de contribuição, ele vai chegar a uma pontuação. E essa será a sua aposentadoria por pontos. Em 2023, a aposentadoria por pontos para o professor é a seguinte: 91 pontos mais 1 ponto por ano a partir de 2020 até atingir 100 pontos lá em 2028. Isto é, em 2023, o professor terá que possuir 95 pontos. Soma a idade com o tempo de contribuição. Se der 95 pontos, o professor está apto a pedir a sua aposentadoria por tempo de contribuição do professor na regra dos pontos. Tem que ter pelo menos 30 anos de contribuição, no caso do professor, e se for professor da rede pública, ele precisa de 20 anos no serviço público e 5 anos no cargo em que ele vai pedir a aposentadoria. Já os pontos para a mulher, em 2023, ela vai precisar de 85 pontos. Geralmente a mulher é 10 pontos a menos que o homem, no caso da professora. Então a professora, você vai somar sua idade com o seu tempo de contribuição, e se em 2023 você atingir 85 pontos, você tem
a pontuação suficiente para pedir a sua aposentadoria por pontos no INSS. Precisa de pelo menos 25 anos de tempo de contribuição se for mulher. Lembrar que uma regra de transição, ela sempre tem que ter o limite mínimo. No caso da aposentadoria do professor, é 25 anos para a mulher e 30 anos para o homem, o período mínimo de tempo de contribuição. A próxima regra que eu quero explicar é a regra do pedágio de 100%. Essa é uma regra que é a mais benéfica, sem dúvida, para todos os segurados, porque o cálculo da sua renda é melhor para o segurado. Por isso que é importante fazer o planejamento previdenciário, porque às vezes a professora ela espera pouco tempo para atingir a sua pontuação necessária para a aposentadoria do pedágio de 100%. Então, a regra do pedágio de 100% para os professores é uma regra que exige uma idade mínima. A idade seria 55 anos para o homem e 52 anos para a mulher. Geralmente é 5 anos da idade normal. A aposentadoria por tempo de contribuição normal para o homem é 60 anos. Então, como é 5 anos a menos, para o homem é 55 anos, se ele for professor. Para a mulher é 57 anos, no caso 5 anos a menos é 52 anos para a professora. Então, para ficar claro, para atingir a regra do pedágio de 100%, a mulher tem que ter 52 anos e o homem tem que ter pelo menos 55 anos. Para saber se o segurado atinge essa regra, tem que verificar em 13 de novembro de 2019 quanto tempo esse professor ou essa professora tinha de tempo de contribuição. E aí, em 2019, o tempo que ele faltava para se aposentar, ele tem que atingir 100% de tempo extra para pedir a sua aposentadoria do professor. Para ficar claro, se em 2019 faltava 3 anos para ele se aposentar, então ele tem que cumprir mais 3 anos de aposentadoria, ou seja, ele tem que de 2019 para frente cumprir 6 anos. 3 dos que faltava e 3 do pedágio de 100%. É assim que a gente tem que calcular. Se em 2019 faltavam 4 anos, então ele tem que cumprir os 4 anos que faltavam, mais 4 anos de pedágio de 100%. Sempre é assim. O que faltava em 2019, ele tem que cumprir 100% do tempo. Esse é o pedágio de 100%. E tem que ter o parâmetro mínimo, que é 25 anos de tempo de contribuição se for mulher para a professora e 30 anos de tempo de contribuição como professor se for homem. A última regra é a regra da idade progressiva, ou seja, a cada ano modifica a regra da idade mínima para pedir a aposentadoria do professor ao INSS. Essa regra ela é somente para os professores da rede privada de ensino. Quem for da rede pública não atinge essa regra. Ela segue o requisito de 30 anos de tempo de contribuição se for homem e 25 anos de tempo de contribuição como professora se for mulher. E tem que cumprir uma idade mínima, ou seja, tem que possuir pelo menos aquela idade. Em 2023, essa idade é 58 anos para o homem, que é professor, e para a mulher é 53 anos. Então, essa é a regra da idade mínima para a professora e a regra da idade mínima para o homem. 53 anos para a professora em 2023 e 58 anos para o professor. Se você for professor e deseja saber em qual dessas regras você vai atingir o seu benefício, primeiro é só entrar em contato com a gente no contato@simplifica-INSS. Lembrar que o cálculo dessas 3 regras para o valor mensal, ele se modifica. A regra geralmente mais benéfica é a do pedágio de 100%. Geralmente nessa regra, o segurado ele apresenta uma melhor RMI, ou seja, uma melhor renda mensal. A regra dos pontos e da idade mínima, o cálculo é o mesmo, ou seja, o segurado, se ele atingir essa regra, ele vai receber o seu benefício no mesmo valor. O pedágio de 100%, ele vai receber 100% da sua média aritmética dos seus últimos salários de contribuição desde julho de 1994 até o dia que ele vai se aposentar. Então, se você desejar que seja feito esse estudo para você ficar consciente da data que você vai atingir
cada uma das regras, entre em contato com a gente que a gente faz esse estudo detalhado para você. Espero ter te ajudado, espero que você consiga a sua aposentadoria do professor, que eu já disse, os professores geralmente eles estão desesperados para se aposentar, mas às vezes esperar 1 ou 2 meses vai fazer diferença no momento de você receber o melhor benefício para você. Desejo boa sorte. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, pode me seguir lá no @simplificaNSS. Tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.